Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, shalom, shalom, bom dia. Vamos começar orando para que possamos dar início à nossa atividade na sala de oração. Deus querido, nós queremos louvar a Ti por este dia, queremos bendizer o Teu santo nome, damos a Ti, ó Deus, a primazia, o direito é Teu, tudo vem de Ti, tudo retorna para Ti, Pai. Nós fazemos, ó Deus, este trabalho com temor e tremor diante de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor, ó Deus, é quem, ó Deus, governa todas as coisas. Tu governas o universo, tens o comando das nossas vidas, tens, ó Deus, a direção para nós. Tudo está no Teu controle, debaixo do Teu governo. E nós, ó Deus, queremos, ó Deus, nesta manhã louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Nós invocamos a presença do Teu Espírito Santo. Que Ele venha, Deus, ungir as nossas mentes, nossos lábios. Venha, Deus, trazer, ó Deus, a palavra certa, a palavra ó Deus, confiança, a palavra rema para as nossas vidas. Abençoa aqueles que estarão participando nesta manhã, durante esse dia, dessa sala de oração. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos a Ti, Papai. No nome poderoso, precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início à nossa sala de oração de hoje. Esse tempinho que eu demoro antes aí, eu tenho 2, 3 minutos, que quando começa a transmitir, eu preciso fazer alguns procedimentos aqui, como melhorar a minha... ajustar todos os pontos aqui da transmissão. Eu preciso pegar a transmissão e enviar um convite para os nossos grupos de WhatsApp. Então, isso leva aí 1 minuto e meio, 2, por isso que sempre eu começo fazendo esse procedimento. Vocês estão me vendo, mas eu ainda não estou em ação. Logo depois eu começo. Só uma pequena explicação, por que eu fico aí 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, aí já sendo visto, mas sem falar nada, por conta disso. Ok, vamos então dar início. Nós vamos falar hoje sobre um conflito espiritual. A verdade é que em nossas vidas nós não queremos conflitos. Nós queremos ficar em paz, nós queremos ter tranquilidade, nós queremos evitar dissabores, evitar embates, confrontos, divergências. E por isso há uma tendência de as pessoas não quererem enfrentar essa batalha espiritual. Há uma tendência natural das pessoas não quererem se posicionar nesta batalha, porque temem batalhar, temem ser retaliados, temem lutar. E isso é natural do ser humano. Nós não queremos desgaste, nós não queremos passar por situações difíceis. Quanto mais o tempo vai passando na nossa vida, nós vamos aprendendo. Tem um ditado que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para sair dela. Então, esse ditado mostra que o quanto que as pessoas não querem realmente participar de
embates, de conflitos, de disputas, de lutas. Isso é natural do ser humano. Só que, do ponto de vista espiritual, isso não é possível. Jesus Cristo mesmo garantiu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mal. Então, quando nós nascemos, nós já entramos dentro de um mundo que está em conflito, está em batalha. E nós não percebemos isso, porque somos crianças, nós vamos vivendo, nós vamos crescendo no meio desse conflito, dessa batalha, dessa dificuldade. Como criança, a gente não entende as coisas, a gente quer coisas que não podem, a gente não entende por quê. Como criança, nós somos ensinados que temos que esperar as coisas acontecer, mas a gente quer que as coisas aconteçam imediatamente. Nós não temos resposta para muitas coisas como criança. E quando nós vamos amadurecendo e crescendo, nós vamos entendendo que a vida, ela é parte, ela é um processo de espera. A nossa vida é um processo de espera. E quem compreende isso se relaciona bem com Deus e com o reino de Deus. Porque Deus, ele quer agir na frente para que nós venhamos a entrar pelas portas que ele abre. É muito difícil aquelas pessoas que querem viver as suas vidas abrindo portas, entrando, olhando para trás e falando assim: Deus, me acompanha aqui, ó. Eu entrei. Né? Não. Esse é o erro. Deus quer que eu e você esperemos ele agir. E depois que ele abrir a porta, ele diz: a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Então, algumas pessoas espiritualmente são crianças, porque elas estão sempre fazendo pirraça. Fazem jejum, passam fome para pressionar Deus. Como aquela criança que fala para a mãe que não quer comer, fica embirrada no canto da parede, querendo, faz bico e fica lá, querendo impor as suas condições. E espiritualmente existem muitas crianças assim, impondo coisas para Deus, querendo que as suas vontades sejam cumpridas, seu plano seja colocado em prática, e não dão atenção ao plano de Deus. Ora, se nós andarmos dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, nós já enfrentaremos inúmeros conflitos, andando na vontade de Deus. Quem dirá andando na nossa própria direção, no nosso próprio caminho? Aí que nós teremos conflitos em dobro, porque eu não vou ter conflito apenas com a realidade entre eu e Deus, mas eu vou ter conflitos internos. Eu vou ter conflitos à minha volta. Tudo será um problema para mim se eu não assimilar que Deus tem o comando da minha vida e Ele abre a porta que Ele quer, quando Ele quer. Ele diz: eu abençoo quem eu quero, quando eu quero. Então, crianças espirituais não entendem isso. Crianças espirituais, elas se rebelam, se revoltam, inclusive contra Deus, contra a situação. Quantas pessoas não aceitam a morte de um filho, de um parente, de um ente querido, acusam Deus? Quantos crentes inconscientemente estão colocando a culpa em Deus, murmurando, reclamando da sua situação, da sua vida? Quando a pessoa reclama da sua vida, da sua situação, ele está colocando a culpa em Deus. Ele está falando: eu estou assim porque alguém não soube dirigir bem a minha vida. Então eu vim parar nesse local, vim parar nessa situação. É culpando Deus. Nós não temos que ser vitimistas e fatalistas e achar que tudo está bem, não, o inimigo está aprontando comigo,
e está tudo bem. Não, negativo. Nós temos que nos posicionar como servos do Senhor e não aceitar o roubo, não aceitar a violência, o engano. Não é? Então, há um negável conflito espiritual envolvido na intercessão e em toda a vida cristã. E cada crente está nele, quer queira, quer não. Amém? E eu quero trazer um sonho que eu tive essa noite. Essa noite eu tive um sonho muito interessante. Eu estava numa redondeza, numa vizinhança, num bairro, né, casas até de boa qualidade, boa aparência. Poderia ser até um bairro como o Jardim América ali. Né? Eu estava ali, pessoas transitando, pessoas passando, tudo. De repente eu estava com um embrulho na mão, alguma coisa na mão, e veio uma pessoa com uma arma e apontou para mim querendo me assaltar. Eu nunca fui assaltado. Nunca passei por essa situação, por esse sabor de alguém apontar uma arma para mim, a não ser uma vez que entraram lá na igreja e foi um incidente muito desagradável, mas não foi diretamente comigo o problema. Né? O problema era com a coletividade. Mas então esse cidadão, esse rapaz, me lembro muito bem da fisionomia dele, no sonho, apontou essa arma para mim. E ele apontou essa arma dizendo, manda tudo, né? Queria celular, queria carteira, queria tudo. Eu fiquei parado olhando para ele e não fiz nada. E eu entendi que aquela arma ali ou não era verdadeira ou que ele não ia tirar coisa nenhuma. E eu fiquei parado. E ele ficou ameaçando. Aí eu fui lentamente assim, ó, me movendo. Ele percebeu que eu estava me movendo, não fez nada. Aí eu fui, peguei na arma dele, tomei a arma dele e voltei a arma para ele. E cheguei a querer atirar, mas não atirava. A arma não saía bala, não tinha nada. Eu acho que era uma arma de brinquedo. E ele saiu correndo. E eu fui atrás dele, ele entrou numa casa e eu perdi ele de vista, não sei aonde que ele foi parar. Então foi o sonho dessa noite. Eu entendo, interpreto que esse sonho quer dizer o seguinte: eu estou neste conflito, eu faço parte desse conflito, não estou livre de ser roubado, assaltado, mas a minha reação é que vai ser o fiel da balança. Eu pude entender ali, eu pude compreender que havia um engano ali. Ele não era um assaltante de verdade, ele não era uma pessoa que me ofereceria risco de vida, e eu pude dominar aquela situação. Eu pude dominar aquele demônio, aquele espírito do roubo no sonho. Entende? Não recomendo que ninguém faça isso na vida real. Mas, isso para ilustrar, e para exemplificar, eu creio que Deus deu esse sonho em cima dessa palavra mesmo, é que não é uma questão de escolha a gente entrar em conflito ou não. Você se vê em conflito, você se vê em guerra, você se vê debaixo de ataque, debaixo de ameaças, né? E os problemas que enfrentamos, eles são gerados por forças satânicas. Não é um problema que eu gerei. Eu não fui procurar confusão com ninguém. Aquele problema ali foi gerado porque o inimigo se aproximou de mim e tentou contra mim. Estou falando do sonho. Principados e potestades, né? Governantes do reino celestial, das trevas, do reino celestial não, governantes do reino das trevas, de Efésios 12, são os causadores desse conflito mundial. Então, se a gente analisar Efésios 6, de 10 a 20, onde a armadura de Deus nos é apresentada, nós vamos concluir que ela nos é dada no contexto da oração em meio a um conflito, em meio a uma guerra, né?
O autor da Bíblia, o comentarista, né, da Bíblia, de Scofield, ele coloca o título desse trecho, ele fala assim, a armadura do guerreiro, em Efésios 6, de 10 a 12. Mas, na verdade, a gente poderia dizer que é a armadura do guerreiro de oração. Porque quem veste aqueles utensílios ali, quem usa daquela armadura, é quem realmente pratica a oração, quem coloca em prática a vida de oração, quem se utiliza desse artifício para viver a vida espiritual da oração. Então há dois lados dessa moeda aí, a intercessão tem dois lados. Eu visto essa armadura e vou para a batalha. Em algum momento eu estou de pé, lutando, batalhando, usando a espada do Espírito contra as trevas. Mas em um outro determinado momento, eu, guerreiro, que estou vestido com essa armadura, eu estou prostrado de joelhos, beijando os pés do Senhor. Esse é o termo para adoração, beijar os pés. Adorar é beijar os pés. Beijando os pés do Senhor, em atitude de adoração e rendição, entrega, intercedendo por alguma causa. Amém? Então, a palavra de Deus ali, ó, nesse capítulo de Efésios 6, os 11 versículos que constituem assim, um único parágrafo, culmina na seguinte frase, orando em todo o tempo. Em 2 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. O apóstolo Paulo fala para os Tessalonicenses, orai sem cessar. E aqui em Efésios, ele repete, dizendo, orando em todo o tempo. Ou seja, ele conclama os santos de Éfeso para estarem orando o tempo todo, vestido dessa armadura. E no versículo seguinte ele fala, e por mim também, orem por mim, para que no tempo certo me seja dada a palavra com confiança. Então, essa armadura, ela é uma armadura voltada para quem ora, essa espada é voltada para quem batalha, quem está dentro desse conflito. Amém? A Bíblia tem essa finalidade, nós estamos em batalha usando ela como espada, usando-a como espada, né? O autor J.B. Phillips traduz os exércitos organizados deste mundo tenebroso, falando do exército de Satanás, o exército das trevas. Então, é contra eles que lutamos. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os governantes de alta categoria, né, potestades, príncipes do mundo das trevas. Esse é o nosso conflito. Nosso conflito não é contra o nosso semelhante, não é contra nossos familiares, contra filhos, contra cônjuges, contra parentes. Nosso conflito é contra o príncipe das trevas e todo o seu reino, né? Então, se nós estamos em conflito constante, é preciso que nós estejamos em vigilância constante. É preciso que nós estejamos usando essa espada constantemente, né? Glória a Deus. Quero aqui mencionar quem está conosco aqui, Eliane. Glória a Deus, Eliane, um beijo. Marlene de Castro. Eliane é minha irmã mais velha. Jair Pereira Rosa. Jair, nossa ovelha querida, está ali em Nova Cidade. Bom dia, Jair, Deus abençoe. E também estamos aqui ouvindo aqui, né? Quem pratica, a Marlene, né, falando, quem pratica a palavra de Deus e não a força do braço. Oh, que boa afirmação, né, Marlene? Praticar a palavra de Deus, não usar a força do braço. Em Jeremias, no capítulo 17, né, ali no verso 4, 5, 6, está escrito lá, né? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força.
Então, há uma maldição para quem realmente tenta resolver as coisas pelo seu braço. E essa maldição é a própria palavra que atribui. E depois o verso seguinte diz: mas bem-aventurado aquele, né, cuja sua força é o Senhor. O primeiro será como um arbusto solitário no deserto, passará o bem e ele não verá. E o segundo, ele será ali como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu fruto, no seu tempo, dará, na estação certa, dará o seu fruto, como no Salmo 1. Então, esses dois lados desse conflito, né, dessa interseção, é encontrar-se com, é colidir, é bater, é encontrar-se com estar de frente. Quando eu estou de frente com o inimigo, a minha ação é uma. Quando eu estou de frente do trono de Deus, a minha reação é outra. Então, há momentos em que nós vamos estar na presença de Deus e há momentos que nós vamos estar no meio da batalha, perto de Satanás ali. Perto não, mas enfrentando Satanás e os seus asseclas, os seus demônios, né? Então, ali está, em Efésios 6,12, descrito esse conflito. E é sobre esse conflito que eu quero dizer. Nós somos seres espirituais. E a nossa derrota ou vitória ganha, antes de tudo, no reino do Espírito. Ou seja, eu estou celebrando hoje na minha vida o que eu conquistei esses tempos para trás, em oração, em ação, em procedimentos alinhados com Deus e com a sua palavra. A minha realidade hoje é uma colheita. Eu estou colhendo o que eu plantei. E o maravilhoso do reino de Deus é isso. Você sempre pode plantar sementes novas, boas sementes, para colhê-las no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus. Aí que vem aquela primeira questão que nós iniciamos dizendo sobre a criança. A criança não sabe esperar, a criança não tem paciência, ela chora, ela se frustra, porque ela quer tudo a tempo e a hora, ela quer agora. Ainda mais hoje, né? As crianças com 2 anos, eu tenho um sobrinho, o Pedro, já com 1 ano e pouquinho, ele já sabia passar o dedinho ali no celular, né? Escolhendo o que ele queria ver ali, dentro aquele segmento ali de coisas de infância, de criança, historinhas de criança ali, de carrinhos, né? De brinquedinhos, de aplicativo ali de joguinho de criança. Então ele já seleciona ali, vai para lá, vai para cá, escolhe um, escolhe outro. É lógico que sob a supervisão, né, do pai dele. Mas, primeiramente, já tem ali a mão tudo pronto. Quando a internet não está funcionando bem, quando não tem Wi-Fi, ou quando a bateria do celular descarrega, ele fica nervoso. Aí a gente tem que explicar para ele, ó, não tem bateria, a bateria está descarregada, o Wi-Fi não está bom. Mas fica nervoso, começa a querer chorar. A criança tem essa tendência a não saber esperar, não entender esse processo do tempo. E uma criança espiritual é igual. A criança espiritual, o bebê espiritual, ele não sabe discernir os tempos de Deus. Ele não sabe esperar, ele se precipita. Ele quer fazer as coisas acontecer. Enquanto que no reino do Espírito, quem faz acontecer é Deus. Até a vingança vem de Deus. Ele diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Ele não nos ensina a ter revanchismo, a ter ódio, nem desejar vingança contra ninguém. Mas ele mesmo empreende isso aí na vida da gente. Em conflitos, ele traz a resposta, e a resposta que ele traz sempre é a tempo e a hora. Ele diz assim na sua palavra, eu prontamente farei isso, a seu tempo. Então, no tempo certo de Deus, ele faz e ele age rapidamente. Mas para que ele venha agir rapidamente, precisa esperar aquele tempo dele agir. E nós temos que discernir isso, e isso leva um pouco de tempo, de experiência, para que você possa captar isso no reino do Espírito. Amém?
Então vamos hoje orar pelas nossas crianças espirituais que nos cercam, homens e mulheres de Deus que ainda não estão prontos, querem agir, querem fazer, que querem que Deus faça, que querem impor, que querem pressionar, né? E Deus, ele tem uma lição para essas pessoas, para nós também, que é o quê? Eu estou comandando o tempo. O meu tempo, o Kairós de Deus, é um tempo que não atrasa, não demora e ele não falha. Aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Amém? Todas as promessas que estão em Cristo Jesus, nele está o sim e o amém. Então, se Deus prometeu, através de Cristo, vai acontecer. Vai ser sim e vai ser amém. E o nome de Deus vai ser glorificado. Então, nós temos que confiar na palavra, confiar em Deus, orando em todo tempo, lutando, batalhando no Espírito, porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar então. Vamos, neste tempo, orar pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que nos cercam, para que venha um amadurecimento espiritual, para que venha uma compreensão de que todos estamos nesse conflito espiritual e que as pessoas não venham se abater, não venham se desesperar, não venham fugir da batalha. A gente ouve falar de suicídios no meio do povo de Deus. É uma forma de escapar, de fugir dessa batalha, desse conflito, porque a vida ela se desenrola em meio a esse conflito, em meio a essa batalha. Então, o suicídio é uma demonstração de entrega de pontos, lançar a toalha, desistir. Isso é uma fatalidade, mas aquele que sabe, que conhece a Deus, né, sabe que em Deus nós faremos proezas. Nós faremos proezas em Deus, porque Ele mesmo é quem calcará os pés dos nossos adversários. É inútil, é vã a minha tentativa de querer vencer o adversário pela minha força. Eu não tenho essa força. A minha força vem do Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. Então, nossa força está em Deus. E o Salmo 113, 8 diz isso, né? Em Deus nós faremos proezas. Mas como que nós faremos proezas em Deus? Porque Ele é quem calcará os pés dos nossos adversários. Ele é que vencerá a batalha por nós. Então vamos confiar nele. E não vamos desistir da vida. Não vamos desistir de um dia, não vamos deixar de esperar um dia melhor. Porque isso é o que eu acabava de falar agora há pouco. As pessoas desistem da vida, as pessoas entregam-se ao suicídio. Por quê? Porque não conseguem lidar com esse conflito espiritual que é a vida. Que Deus nos chama para nos ensinar, para nos adestrar, para nos dar a vitória, para nos levar ao patamar da vitória. Para isso Ele nos chama. E quando estamos nele, confiando nele, dependendo dele, a vitória é certa. A vitória já está garantida. Jesus Cristo já venceu lá na cruz. Então eu quero orar por você nesta manhã. Você que está saindo para o trabalho, você que está aí se preparando para trabalhar, que Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja coroado de glória, né? Que você tenha ali no seu trabalho, na sua trajetória, um caminhar seguro, respaldado por Deus, guardado por Deus, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós colocamos diante de Ti o Teu corpo, as vidas, ó Deus, que estão assistindo, ó Deus, os irmãos e irmãs que estão assistindo, participando, ó Deus, dessa transmissão. Nós pedimos em nome de Jesus que venha, ó Deus, o Teu revestimento, o Teu fortalecimento, Pai, que venha a maturidade, que venha a compreensão de que nós estamos inseridos num contexto, ó Deus, de um conflito espiritual. A vida é isso. A vida aqui na Terra, ó Deus, quando nascemos, qualquer que seja a nossa condição, nós estaremos envolvidos em um conflito interminável
que, ó Deus, vai cessar só no final da vida. Leva-nos a compreender isso, Pai. Leva-nos a enxergar. Leva-nos, ó Deus, a amadurecer nessa parte. Leva, ó Deus, as pessoas a entenderem, ó Pai, a compreenderem que o Senhor, ó Deus, está adiante. Jesus Cristo disse para os discípulos: eu irei adiante de vós para a Galileia. Eu abrirei o caminho. Tu dizes na tua palavra, Isaías, que o Senhor abre o caminho do deserto. O Senhor, ó Deus, prepara o caminho. O Senhor aplana os caminhos escabrosos. O Senhor endireita os caminhos tortuosos. Ensina-nos, papai, a viver esta vida de maneira, ó Deus, a pelejarmos, a lutarmos sem desistir, sem depor as armas, a usarmos armas espirituais que são poderosas em Deus e elas são aptas para a destruição de toda estrutura de raciocínio, todo sofisma, todo baluarte, toda mentira, todo engano que se levanta contra a palavra de Deus. E é ela que traz todo pensamento cativo à palavra de Deus. Por isso, meu Deus, que a tua palavra, Deus, seja, ó Deus, presente nos nossos lábios, nas nossas bocas, e que em meio a esse conflito nós venhamos, ó Pai, a usar a tua palavra, a viver a tua palavra e vencer contigo, em nome de Jesus. Abençoamos, ó Pai, as famílias. Abençoamos, ó Deus, a tua igreja, que haja maturidade espiritual, que haja crescimento espiritual, em nome de Jesus, papai. Toma também nas tuas mãos, ó Deus, o Brasil. Nós apresentamos a nação brasileira, o país que vivemos, ó Deus, a nação que amamos. E nós proclamamos, em nome de Jesus, e declaramos que hoje o Brasil vencerá grandes batalhas que estão se levantando contra o presidente, contra os ministros, contra o povo. Nós, ó Deus, levantaremos a bandeira de Jeová Nissi. Yahvé Nissi é a nossa bandeira. Nós levantamos esta bandeira. Yahvé Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E não aceitaremos a justiça do homem, a justiça do ímpio, a justiça própria. Mas nós, ó Deus, pedimos que o Senhor implante a tua justiça e o teu juízo nesta nação. E venha o teu reino sobre nós, venha o reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria, o reino de amor, o reino de perdão. Ó Deus, seja feita a tua vontade, ó Pai, em nossas vidas, aqui no Brasil, aqui na terra, aqui em nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, como ela é feita no céu. Nós oramos a Ti, papai. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você que está aí participando até o final. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus fortaleça a sua vida, que você possa ter um dia tremendo, maravilhoso, e que você no final desse dia irá testemunhar o quanto Deus foi maravilhoso nesse dia, porque você começa um dia com Deus, você começa um dia na palavra, na oração, o resultado virá. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Você tem esse privilégio de encontrar-se com Deus, de ter a revelação de Deus, de ter o entendimento de Deus, que você possa ter o privilégio de ouvir a voz do Espírito, a voz do Senhor, de ter o privilégio de contemplá-lo face a face. É esse o meu desejo e é isso que Deus tem reservado para aqueles que o buscam. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, fiquem na paz. 18 horas estaremos aqui juntos novamente, pela vontade do Senhor e na misericórdia do Senhor. Amém? Shalom, shalom.